O que eu não deixo de falar e não me canso nunca é que sempre fico surpreendido pelos meus alunos, minhas alunas e meus clientes. No ar, o pão mais encomendado do final de semana. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão de cordas. Um tia em farinha, uma forma retangular lisa de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 4 cm de altura. Em um recipiente, misture muito bem 300 gramas de linguiça calabresa triturada e 100 gramas de queijo tipo parmesão ralado, uma colher de sopa de orégano, em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Em outro recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem. Agora misture lentamente 400 ml de leite morno até derreter totalmente a manteiga. Coloque neste líquido de uma só vez a mistura de farinha de trigo e vá mexendo lentamente. Vá adicionando aos poucos mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada. Faça isso até que você comece a sovar com as mãos, com as pontas dos dedos e que a massa comece a desgrudar do recipiente. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e sobe até que ela fique bem macia e elástica. Não precisa descansar essa massa, tá bom, gente? Divida a massa em duas partes iguais. Faça 2 bolas de mesmo tamanho. Abra cada bola individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Meça uma linha imaginária no retângulo de massa já aberto com 25 cm na parte superior e 15 cm na parte inferior. Pressione com as pontas dos dedos toda a lateral da massa. Na parte superior de 25 cm, pincele uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar. Pincele em toda a superfície da massa. Na parte inferior, corte com a ajuda de um objeto cortante 16 tiras de mesma largura, separando elas individualmente na parte inferior. Em seguida, espalhe e nivele muito bem a metade do recheio. Comece a enrolar no sentido do comprimento. Pressione bem as duas laterais do cilindro de massa. Comece enrolando de 2 em 2 tiras, formando uma corda.
Faça isso com as 16 tiras de 2 em 2 tiras juntas. Tente deixar as cordas do mesmo tamanho, nivelando as pontas. Em seguida, continue enrolando o cilindro de massa de modo que as pontas das cordas fiquem sempre para baixo. Faça esse movimento revelando o efeito de cordas. Faça tudo isso com a outra bola de massa também. Coloque os pães na forma untada e enfarinhada sempre com as dobras para baixo. Pincele na superfície de cada pão uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar. Polvilhe 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície de cada pão, antes de assar. Faça isso para decorar cada pãozinho. Coloque uma outra forma retangular embaixo. Deixe esses pães descansarem por cerca de 2 horas ou até que um pão encoste um no outro dentro da forma. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada pão.